Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 24 de maio, o evangelho que vamos meditar se encontra em João, capítulo 16, versículos do 5 ao 11, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ainda nós estamos acompanhando o discurso de despedida de Jesus no contexto, dentro do contexto da última ceia. E agora nós temos escutado e acompanhado os evangelhos desses dias, quando Jesus começa a falar sobre o Paráclito, o defensor, ou seja, o Espírito Santo de Deus, que ele vai enviar de junto do Pai, o Espírito da verdade, o defensor, né? Mas o evangelho de hoje, Jesus diz algo muito importante a respeito do defensor, a respeito do Espírito Santo. Uma das missões, digamos assim, do Espírito Santo, Jesus hoje está dizendo. Jesus hoje está revelando. E qual é? Jesus, claro, como dizia, ele está se despedindo aqui. Ele fala que os discípulos ficaram tristes porque ele está dizendo que vai partir para junto do Pai, junto daquele ou para aquele que o enviou, que é o Pai. Então Jesus diz: a tristeza encheu os vossos corações. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Então ele começa a falar do defensor, que é o Espírito Santo. E aqui ele vai mostrar, ele vai revelar uma das missões fundamentais do Espírito Santo. Qual é, Padre? Vou ler agora. Jesus vai dizer, no versículo 8: E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, a justiça e o julgamento. Interessante porque Jesus até mesmo ele dá uma pequena explicação a respeito dessas três coisas. Ele diz: o pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo está condenado. Ora, quem é o chefe deste mundo? O diabo. Jesus está dizendo, ele está condenado. Ele está condenado. Este é o julgamento. O diabo está condenado. A justiça, Jesus volta para junto do Pai. E o pecado. Aqui é muito interessante porque é o Espírito Santo que revela ao mundo, é o Espírito Santo que revela a nós o que é pecado. Ou seja, o que é que vai contra os mandamentos? O que é que não faz parte dos planos de Deus, do projeto de Deus, que lhe é contrário, inclusive? É o Espírito Santo, meu povo.
que revela ao mundo e a nós o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. O Espírito Santo tem essa missão. Isso é muito importante. Por isso que, ou também por isso, devemos pedir o Espírito Santo. Nós vivemos no mundo, nós vivemos numa sociedade cada vez mais que está invertendo os valores, né? O certo parece que é errado e o errado está se tornando certo. Nós estamos vivendo no mundo dos contrários. Como diz uma canção aí, né, secular, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Mas quem é que repara que o mundo está ao contrário? Aquele que se deixa agir e guiar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revela o que é o pecado, o que é que está ao contrário da vontade de Deus. O Espírito Santo revela isso. Que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, ilumine a nossa mente, a nossa inteligência e o nosso coração, para que saibamos qual é a vontade de Deus e que o próprio Espírito Santo nos capacite, nos auxilie, nos ajude a realizá-la na nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.